Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Missa de investidura dos novos mestres da nossa Arquidiocese de Brasília. Estimados irmãos, a Eucaristia é o ministério da fé e do amor. Da fé, porque Jesus se faz pequeno para ser acolhido e nutrir as nossas vidas. Do amor, pois ele se dá por inteiro, a fim de que sejamos um com ele. Nesta lógica da Eucaristia, também somos convidados a servir os irmãos com generosidade. Com alegria, acompanharemos em oração os nossos irmãos que serão investidos no ministério extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, a fim de que sejam zelosos no desempenho de suas funções. Iniciemos com muita alegria, acolhendo o nosso celebrante com o canto de abertura. Ah
e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. O pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois os santos, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que realizastes a obra da redenção humana pelo mistério pascal do vosso unigênito, concedei propício que, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo, confiantes nos sinais sacramentais, possamos colher cada vez mais os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus orienta o nosso discipulado, a fim de sermos fiéis ao chamado divino. Ouçamos atentamente.
Leitura do livro do Gênesis. Quando Isaque ficou velho, seus olhos enfraqueceram e já não podia ver. Chamou então o filho mais velho, Esaú, e lhe disse: Meu filho. Este respondeu: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Como vês, já estou velho e não sei qual será o dia da minha morte. Toma as tuas armas, a flecha e o arco, e sai para o campo. Se apanhares alguma caça, prepara-me um assado saboroso, como sabes que eu gosto, e trazei-o para que eu coma, e assim te dar a bênção antes de morrer. Rebeca escutava o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Esaú saiu para o campo à procura de caça para o pai. Rebeca tomou então as melhores roupas que o filho mais velho tinha em casa e vestiu com elas o filho mais novo, Jacó. Cobriu-lhes as mãos e a parte lisa do pescoço com peles de cabrito. Pôs nas mãos do filho Jacó o assado e o pão que havia preparado. Este levou-os ao pai, dizendo: Meu pai, estou ouvindo, respondeu Isaque. Quem és tu, meu filho? E disse Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu filho primogênito. Fiz como me ordenaste. Levanta-te, senta-te e come da minha caça para me abençoares. Isaque replicou-lhe: Como conseguiste achar assim depressa, meu filho? Ele respondeu: É o Senhor teu Deus que fez que isso acontecesse. Isaque disse a Jacó: Vem cá, meu filho, para que eu te apalpe e veja se és ou não meu filho Esaú. Jacó chegou-se a seu pai, Isaque, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, pois suas mãos estavam peludas, como as do seu filho Esaú. Então decidiu abençoá-lo. Perguntou-lhe ainda: Tu és de fato meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Isaque continuou: Meu filho, serve-me da tua caça para eu comer e te abençoar. Jacó serviu e ele comeu. Trouxe-lhe depois vinho e ele bebeu. Disse-lhe então seu pai Isaque: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. Jacó aproximou-se e o beijou. Quando Isaque sentiu o cheiro das suas roupas, abençoou, dizendo: Este é o cheiro do meu filho. É como o aroma de um campo fértil que o Senhor abençoou. Que Deus te conceda o orvalho do céu e a fertilidade da terra, a abundância de trigo e de vinho. Que os povos te sirvam e se prostrem as nações em tua presença. Sê o Senhor de teus irmãos, e diante de ti se inclinem os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e quem te abençoar seja bendito. Palavra do Senhor. Louvai
junto aos átrios de Deus. Louvai o Senhor, porque é bom. Louvai o Senhor, porque é bom. Louvai o Senhor, porque é bom. Cantai ao seu nome suave. Escolheu para si a Jacó, preferiu Israel por herança. Louvai o Senhor, porque é bom. Louvai o Senhor, porque é bom. Eu bem sei que o Senhor é tão grande, que é maior do que todos os deuses. Ele faz tudo quanto lhe agrada, nas alturas dos céus e na terra, no oceano e nos fundos abismos. Louvai o Senhor, porque é bom. 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 Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão
em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Saúdo com alegria, com afeto, Padre Sandro Osvaldo, que é o digníssimo pároco da nossa paróquia, Padre Paulinho, que acompanha os ministros na nossa amada arquidiocese, toda a coordenação dos ministros na nossa arquidiocese. Saúdo a cada um, a cada uma, saúdo de forma especial vocês que hoje vão ser investidos nesse ministério tão importante na vida e caminhada das nossas comunidades, o ser ministro extraordinário da comunhão eucarística. Nesse dia em que a palavra de Deus iluminou bem o nosso ministério, o ser ministro extraordinário da comunhão eucarística. Na primeira leitura, nós ouvimos um texto tirado do livro do Gênesis, onde Isaac abençoa Jacó, onde Jacó usurpa, de certa forma, a bênção que era do filho mais velho, a bênção que deveria ser de Esaú, mas por tramóia da mãe é abençoado Jacó. Mas é interessante que o pai abençoa e Deus abençoa, porque os planos de Deus são assim. Os planos de Deus vão além dos planos humanos, das tramas humanas. A bênção deveria ser dada ao filho mais velho, a Esaú, mas é dada a Jacó, por trama da mãe. E é interessante, se lermos depois a continuação desse texto, vamos perceber que Deus mostra que Ele está com Jacó. E Jacó, de fato, será aquele que será o pai das 12 tribos de Israel. A bênção. Mas se olharmos bem, a bênção é Deus que abençoa. Nós somos instrumentos. Mas quem abençoa é Deus que abençoa. Por isso, hoje, o bispo abençoa, o papa abençoa, mas vocês também abençoam. Os pais abençoam os filhos. Talvez seja alguma coisa que vai se perdendo na nossa cultura pós-moderna, mas é o pai que abençoa. Ele não diz eu te abençoo, Deus te abençoe, meu filho. Quer dizer, é ser instrumento de bênção. Ser instrumento de bênção de Deus, ser instrumento da bênção de Deus. Aqui é o pai que abençoa o filho. É claro que o abençoar aqui implica tornar-se herdeiro, implica tornar aquele que é responsável por levar adiante todo o legado do pai, todo o legado do clã, da família. Mas nós também abençoamos e devemos abençoar. Os pais devem abençoar os filhos, não ter medo de ser veículo da bênção de Deus. Mas a leitura termina de uma forma interessante. Sê o Senhor de teus irmãos, e diante de ti se inclinem os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e quem te abençoar seja bendito. Aquilo que Deus já tinha dito a Abraão, Abraão deve ser instrumento de bênção. Quem abençoa Abraão deve ser abençoado. Quem amaldiçoa Abraão deve ser também amaldiçoado. E aqui vem uma missão para nós: ser instrumento de bênção. Ser instrumento de bênção. A nossa vida, o nosso ministério
deve ser instrumento de bênção. Mas deve ser instrumento de bênção de quem? De Deus. É Deus que abençoa através de nós. É o amor de Deus que chega através de nós. É Deus que vai ao encontro através de nós. Isso é uma missão fundamental na vida do ministro. Nós estamos aqui investindo novos ministros para a vida e caminhada das nossas comunidades, para a vida e caminhada das nossas paróquias. E o ministro deve ser aquele que é instrumento de bênção. E como é que você deve ser instrumento de bênção? A sua presença deve ser instrumento de bênção. A sua presença deve ser instrumento de bênção na sua comunidade, na sua paróquia. A sua presença deve ser instrumento de bênção, levando a Eucaristia, levando o Senhor também para aquelas pessoas que não podem mais vir às nossas comunidades, que não podem mais participar da vida das nossas comunidades. A vida, o ministério do ministro deve ser bênção, deve ser presença de bênção na vida das pessoas. E se você leva a Eucaristia para os doentes, se você ali, a sua presença é sinal do amor de Deus, a sua presença é bênção. A sua presença nunca pode ser maldição. Aquilo que Deus diz a Abraão, aquilo que Deus diz aqui a Isaac, que Isaac abençoa, quer dizer o filho Jacó, ele deve ser sinal de bênção. E quem o abençoa será abençoado. A grande bênção de Deus para nós é Cristo. Cristo é a grande bênção de Deus para nós. É Cristo, é aquele que vocês levam para os outros e para as outras. Cristo é aquele que vocês na Eucaristia, é aquele que vocês levam para os doentes, é aquele que vocês levam para aqueles e aquelas que não podem vir, não podem participar da vida da comunidade. Cristo é aquele que vocês nas celebrações distribui também para o nosso amado povo. Então o ministério do ministro deve ser sinal de bênção, deve ser sinal de bênção na comunidade. Por isso a sua presença na vida da comunidade deve ser sinal de bênção. Bênção quer dizer aquela presença que é sinal de Deus, que é sinal do amor de Deus. Agora, se a sua presença é sinal de divisão, disso, daquilo outro, começa a ser sinal de maldição. E a sua presença nunca pode ser sinal de maldição, porque você trabalha com aquele que é a própria bênção de Deus, Jesus Cristo. O Evangelho colocou diante de nós também uma ideia interessante, não só uma ideia, um conceito interessante, mas mais do que um conceito. O Evangelho mostra para nós aquilo que está acontecendo naquele tempo. Há uma pergunta dos discípulos de João, se aproximam de Jesus e perguntam: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? A questão do jejum que nós praticamos ainda hoje, que também o mundo judaico praticava o jejum em tantos momentos. A pergunta pelo jejum e a pergunta para Jesus: por que os teus discípulos não praticam o jejum? Ouçamos a resposta de Jesus. Para nós interessa que mais a resposta do que a pergunta. É claro que a resposta é dada a uma pergunta. Jesus vai falar agora do noivo. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, e então sim, eles jejuarão. A imagem do noivo. A imagem do noivo mostra aqui uma festa de casamento que está acontecendo de Deus com a humanidade. A imagem das bodas de Caná expressa bem aquilo que está acontecendo na humanidade com Jesus de Nazaré.
Com Jesus de Nazaré está acontecendo um grande casamento de Deus com a humanidade, da humanidade com Deus. É a imagem das bodas de Caná. A imagem das bodas de Caná é o quê? Uma festa de casamento. Mas que festa de casamento é essa? É a festa de casamento de Deus com a humanidade. Mas casamento tem que ter noivo, não tem? Tem casamento se não tem noivo e não tem noiva? Não tem casamento. Casamento tem que ter noivo e ter noiva. E quem é o noivo dessa festa de casamento de Deus com a humanidade? É Jesus. Jesus é o noivo desse casamento. E quem é que somos nós? Nós somos amigos e amigas do noivo. Nessa festa de casamento que está acontecendo de Deus com a humanidade e que aconteceu em Jesus de Nazaré, nós somos os amigos e amigas do noivo. Por isso, o Evangelho de São João, Jesus diz: chamei-vos amigos. Por quê? Porque vos dei a conhecer todos os bens da casa do Pai. Nós somos amigos e amigas do noivo. Mas quem é o amigo ou a amiga? É aquele, aquela que participa dos bens da casa do Senhor. Nós participamos dos bens da casa de Jesus. Nós participamos dos bens de Jesus, que agora é o esposo dessa festa de casamento, dessa aliança que aconteceu entre Deus e a humanidade. Uma aliança que pede atitudes novas, uma aliança que pede posturas novas. Por isso, a segunda imagem do Evangelho: ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. O pano novo aqui é o quê? É o novo que Jesus veio trazer. O que é a roupa velha? A roupa velha é o velho judaísmo. Jesus está dizendo que não dá para ficar fazendo remendo. É a segunda imagem também. Também não se coloca vinho novo em odres velhos. O que é o vinho novo? O vinho novo é aquilo que Jesus veio trazer, a novidade do reino de Deus que Jesus veio trazer. O que é o odre velho? O odre velho é o judaísmo, os judaicos, as usanças judaicas. E o que Jesus está dizendo? Está dizendo que não dá, é preciso mudar de mentalidade, é preciso ter a mentalidade dele, é preciso ter a mentalidade do novo que ele veio trazer, é preciso ter a mentalidade do reino de Deus. Isso é exigente, amados e amadas de Deus, mas é um caminho para nós. Nós estamos vivendo esse grande casamento de Deus com a humanidade. Na imagem do casamento, para simbolizar a aliança que já tinha sido usado no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Oséias, ele descreve a aliança de Deus com os homens com a imagem do matrimônio. E que também o Novo Testamento descreve, nas bodas de Caná, aqui, descreve usando a imagem do matrimônio para falar que aconteceu um casamento de Deus com a humanidade. E o que nós fazemos? Qual é o nosso papel nesse casamento? Nós somos os participantes dessa festa de casamento. Nós somos os amigos e amigas do noivo. E como amigos e amigas do noivo, vivemos dos bens do noivo, que é Jesus Cristo, que é o esposo dessa festa de casamento, que já aconteceu com a sua morte e ressurreição. Nós somos aqueles que participamos da amizade com o noivo. O noivo é Jesus, o esposo é Jesus. E por isso é preciso ter a mentalidade de Jesus. Por isso é preciso a gente ir cada vez mais vivendo de Jesus. E como é que a gente tem a mentalidade de Jesus? Os evangelhos nos apresentam a mentalidade de Jesus. Onde, tendo a mentalidade de Jesus, a gente vai deixando para trás a nossa mentalidade. A gente vai deixando para trás
tantos vícios, tantas coisas, e onde a gente vai assumindo a mentalidade de Jesus, onde a gente vai colocando vinho novo em odres novos, nos odres do reino de Deus, onde o vinho novo vai sendo colocado nos odres novos, onde a gente busca ter a mentalidade do novo do reino de Deus, onde não se coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque é preciso ter o quê? A mentalidade de Jesus. É preciso ter a mentalidade do reino de Deus. E quando a gente tem a mentalidade de Jesus, a gente vai se tornando bênção, porque Ele é a bênção. Não somos nós que somos, Ele é a bênção. A bênção de Deus se tornou visível, palpável, no meio dos homens em Jesus de Nazaré. E qual é o nosso ministério? Ser bênção. Você leva aquele que é a bênção. Você, qual é o seu papel? O meu. Nós somos amigos do noivo. Nós somos amigos do esposo, que a festa de casamento já aconteceu. Nós somos amigos do esposo. Por isso não jejuamos. Jejuamos quando ele foi tirado com a sua morte e ressurreição. Nosso jejum hoje manifesta a nossa fidelidade para com ele que é o esposo, não é? Que ele é o centro. Ele, amados e amadas de Deus, queridos ministros, queridos que vão ser investidos ministros e ministras, é preciso ser amigo, amiga de Jesus. Quer dizer, ir buscando cada vez mais ter a mentalidade de Jesus e ser bênção. Ser bênção implica dizer que a sua presença na vida da comunidade edifica. A sua presença na vida da comunidade, distribuindo a Eucaristia, edifica. A sua presença levando a Eucaristia para as pessoas que não podem vir à igreja, os doentes, edifica. Você é bênção. Você é presença ali do amor de Deus. Você leva aquele que é a bênção, Jesus Cristo, o corpo e sangue dele, a Eucaristia. Então sejam bênção. Que a presença de vocês, que Deus abençoe através da presença de vocês. Que a amizade de cada uma com o esposo faça a diferença. Que vos ajude cada vez mais a ter a mentalidade do esposo, a ter a mentalidade de Jesus Cristo. E tendo a mentalidade de Jesus Cristo, ser bênção na vida da comunidade, ser bênção no ministério de vocês, onde o exercício do ministério, Deus vai abençoando, Deus vai sendo presença, o amor de Deus vai sendo presença, porque vocês se colocaram a caminho, porque vocês vivem uma amizade bonita com o esposo. Espero que esse momento de investidura e que a doação depois de vocês, alegre, bonita e generosa, na vida das nossas comunidades, faça a diferença. Que a vida de vocês, que o exercício do ministério de vocês possa ser bênção, possa edificar cada pessoa, possa edificar cada doente que vocês levam à comunhão, possa edificar a família, que verdadeiramente o ministério de vocês seja bênção, que o amor de Deus continue a fazer história na vida de tanta gente, porque o ministério de vocês, porque o nosso ministério é bênção, porque através de nós a bênção de Deus vai chegando a tantas e tantas pessoas, necessitadas do seu amor. Amém. Queiram colocar-se em pé os que serão constituídos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística.
Senhor Arcebispo Dom Paulo, a Igreja de Deus nesta Arquidiocese de Brasília solicita se digne constituir ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística os fiéis aqui presentes e conferir-lhes a missão canônica na qual serão investidos. Caro Padre Paulo, sabe se estão preparados para exercer tão importante missão? Conforme nosso parecer, eles receberam a necessária preparação. Podes também atestar sua idoneidade? De acordo com a apresentação dos párocos e suas respectivas comunidades, podemos afirmar que são considerados dignos. Graças a Deus. Agora, o arcebispo estabelece um diálogo com aqueles que serão investidos ministros, com vocês que serão investidos ministros, sobre a vossa disposição em ser bênção, sobre a vossa disposição em verdadeiramente exercer esse ministério com totalidade. Caros candidatos ao ministério da comunhão extraordinária, quereis assumir a função de distribuir aos vossos irmãos o corpo do Senhor com a finalidade de servir e edificar a igreja? Quereis, por meio da leitura e meditação da palavra de Deus, procurar vivê-la e anunciá-la com fé aos irmãos? Quereis alimentar-vos do mesmo pão eucarístico, dispor as vossas vidas ao sacrifício de Cristo? Quereis ser na comunidade construtores de unidade que emana do sacramento da Eucaristia? Quereis, com o maior cuidado e reverência, distribuir e guardar a Sagrada Eucaristia? Investidura. Nesse momento, cada candidato coloque sua veste branca com o símbolo da Eucaristia. Após colocar sua veste, fique de joelhos. Confiantes, supliquemos a Deus Pai que conceda a bênção a esses nossos irmãos e irmãs escolhidos para exercerem o ministério extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Ó Deus de infinita bondade, dignai-vos abençoar e santificar esses nossos irmãos e irmãs, para que, sendo fiéis à vossa igreja, possam distribuir o pão da vida aos seus irmãos e, pela virtude deste sacramento, venham a tomar parte no banquete celeste.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem ficar de pé. Irmãos caríssimos, elevemos nossas preces a Cristo nosso Senhor e Redentor, que nos fortalece em nossa missão, dizendo com fé: Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Pelo Santo Padre, o Papa Leão, pelo nosso cardeal arcebispo, Dom Paulo César, e todo o clero, para que, alicerçados em Cristo, sejam fortalecidos na missão de edificar o reino de Deus, anunciando a paz, a justiça e a misericórdia, rezemos ao Senhor. Pelos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, hoje investidos, para que amem Jesus Eucarístico, acima de tudo, não desanimem diante dos desafios encontrados na caminhada pastoral e vejam nos enfermos o rosto chagado de Cristo. Rezemos ao Senhor. Por todos os enfermos assistidos pelos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, para que, visitados pelo Santíssimo Sacramento, possam receber a graça da cura e a força do Espírito Santo, para vencer seus sofrimentos, rezemos ao Senhor. Por toda a Igreja e por todos nós cristãos, para que possamos viver em unidade, sempre com o coração totalmente aberto à vontade de Deus, testemunhando nossa fé e adesão a Jesus Cristo, presente na Santíssima Eucaristia, rezemos ao Senhor. Por Dom Antônio, bispo referencial, e por Padre Paulinho, diretor espiritual, para que continue incentivando os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística a evangelizarem como servos e seguidores de Cristo, rezemos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, ouvi as nossas preces e fazei que encontremos a nossa alegria na abundância de vossos dons. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu.
o seu santo nome. Eu cumprirei minhas promessas ao Senhor, na reunião do povo santo de Deus. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Vós me quebrastes em grilhões da escravidão, e é por isso que hoje canto o vosso amor. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, celebrando o memorial da nossa salvação, imploramos humildemente a vossa misericórdia, que este sacramento do vosso amor seja para nós sinal de unidade e vínculo de caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a nós por primeiro como vítima de salvação e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força. Seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes,
entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Paulo César, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado
de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os irmãos que estão no mezanino, a comunhão será em cima. O ministro vai deslocar até aí.
e de todo o coração procura a Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, diz o Senhor.
Tem um Jeep na entrada da igreja, tem que tirar urgente, placa PRZ 2H65. Oremos. Senhor, a participação na mesa celeste nos santifique, a fim de que pelo corpo e sangue de Cristo se estreitem entre nós os laços da união fraterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então gostaria de agradecer a vocês que deram o sim e que o ministério de vocês seja sinal de bênção. Gostaria de chamar aqui à frente também a coordenação arquidiocesana, né? O Amauri, o Elso, Gabriel e o seu Máximo. E o Padre Paulinho é o que conduz, né? O maestro que conduz a equipe. Obrigado de coração por esse grande trabalho de vocês na nossa amada arquidiocese, por estarem fazendo a diferença na vida na nossa amada arquidiocese. Você quer dizer uma palavra, Padre Paulinho? Bom, Dom Paulo, podemos sentar rapidinho? Em primeiro lugar, agradecer ao Padre Sandro, obrigado por nos acolher aqui na sua paróquia, a paróquia é tão bonita, junto com a sua equipe. Deixa eu ficar aqui, que fica mais fácil. Junto com a sua equipe de liturgia, muito obrigado, Padre. Dom Paulo, obrigado também, e sempre obrigado, né? Pela sua paternidade, obrigado por estar nos conduzindo como bom pastor, e toda a sua atenção a nós, ministros, que Deus continue fortalecendo o Senhor, essa vocação tão especial de ser o pastor da nossa igreja, e que nunca falte ao Senhor
aquilo que o Senhor necessita no seu pastoreio. Muito obrigado, obrigado mesmo. E agradecer a toda a equipe, muito trabalho. Nós precisamos dividir, né? Então nós tivemos esse momento agora com 2 vicariatos e vamos ter depois na catedral com outros 2 vicariatos. São muitos ministros. Então, meninos, obrigado, né? Que Deus continue cuidando de vocês, abençoando, iluminando, para que vocês tenham sempre essa alegria de servir. Obrigado mesmo. Também a todos os padres, né? Os párocos, nosso formador que nos ajuda sempre, Padre Paulo. Que Deus continue sustentando vocês, queridos amigos no sacerdócio. E Dom Paulo falou tudo, né, na sua homilia. Vocês foram chamados pelos seus párocos para ser bênção. E o que nós esperamos, né? Unidade. Unidade entre vocês, unidade com os seus padres. Sejam irmãos que estejam atentos às necessidades do seu pároco, caminhem junto com ele, obedeçam sempre o seu pároco. E é muito importante também a comunhão com a coordenação. Nós temos a coordenação paroquial, todos vocês têm o seu coordenador, que precisa estar ligados à coordenação setorial, e esses ligados à coordenação central, porque as diretrizes vêm do nosso bispo, e elas são passadas, e é preciso que todos anunciem aquilo que a nossa arquidiocese dá como diretriz para o trabalho tão importante dos ministros da Eucaristia. Então, unidade, fiquem atentos a tudo que vem da coordenação central, porque tudo que vem pelo nosso bispo. E uma última coisa, os ministros da Eucaristia têm que compreender a importância da sua presença com Jesus Eucarístico. Adoração, meus irmãos. Nós temos um santuário de adoração perpétua, e ali nós, ministros, temos que estar sempre lá. Então fique atento ao dia de adoração da sua paróquia, não é? Na sua própria paróquia deve ter momentos de adoração. Os ministros especialmente são pessoas de adoração. Levar aos doentes a bênção, como Dom Paulo muito bem falou, que vocês receberam aqui, a sua presença com os doentes. Então, às vezes a gente vê algumas situações de ministros que gostam muito de servir na igreja. Isso é muito importante, nós párocos necessitamos, mas é preciso ir aos doentes. E às vezes alguns ministros, então gostaria de pedir a vocês, a partir deste sim que vocês deram, alguns já estão trabalhando com seus párocos e receberam a investidura hoje, tenha o seu coração aberto para isso, levar a bênção aos doentes. E a bênção é o próprio Cristo, e vocês se tornam essa bênção, como Dom Paulo bem falou. Parabéns a vocês, que Deus os abençoe sempre, e estamos juntos. Obrigado, Dom Paulo. Então, mais uma vez, um agradecimento especial à equipe na coordenação arquidiocesana. Obrigado de coração. Uma salva de palmas bonita para a nossa coordenação. E nunca se esqueçam disso que o Padre Paulinho disse: o ministério nós não o vivemos isoladamente. Nós fazemos parte de um todo, que é a Arquidiocese de Brasília, onde o seu ministério, lá na sua paróquia, lá na sua comunidade, você está ligado a um todo maior. Existe uma coordenação arquidiocesana, onde você é chamado a estar atento, a se sentir membro
desse corpo que é a arquidiocese, se sentir membro desse trabalho bonito com os ministros extraordinários da comunhão eucarística, onde quem investe é o bispo. Então, quer dizer, a sua missão está ligada ao ministério, está ligada à arquidiocese. Você exerce concretamente lá na sua paróquia, mas você está ligado a uma coordenação paroquial, uma coordenação setorial, uma coordenação vicarial, a uma coordenação arquidiocesana, onde eu não faço o que eu quero. Eu, como bispo, não faço o que eu quero. Eu tenho a igreja acima de mim, o Papa, o colégio dos bispos, onde há tantas coisas que são diretrizes da igreja e que eu tenho que seguir. Eu não guio a arquidiocese como eu quero. Eu acordei hoje e decido, não. A igreja é muito bem organizada. E assim também o ministério de vocês. É preciso vivê-lo em comunhão com os outros ministros extraordinários da comunhão eucarística da arquidiocese. É preciso estar em comunhão com a coordenação arquidiocesana, onde as diretrizes vão sendo passadas, onde elas vão tomando forma, onde o ministério da gente vai sendo bênção. Quando você se isola, o seu ministério pode deixar de ser bênção, porque nós fazemos parte de um corpo, e é preciso, a ceifa flui com beleza quando nós estamos ligados nesse corpo. Então, vivam o ministério de vocês unido à coordenação arquidiocesana, recebendo as diretrizes, e assim o ministério de vocês vai ser bênção, vai fazer a diferença. Alegria nesse caminho. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossas vidas, e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está.